Então, gente, dando sequência aqui à nossa série de vídeos, né? Hoje a gente vai fazer a modelagem da nossa tampa da caixa de disjuntores, tá bom? Tá? Conforme a GE 19322. Para isso eu criei aqui um modelo genérico métrico, tá? Só que a gente vai fazer ele de uma forma um pouco diferente hoje dos outros vídeos. A gente vai utilizar mais os planos de referência para fazer essa modelagem aqui, tá? Então eu vou desenhar dois planos aqui. Esse plano aqui, ó, eu vou espelhar ele para o outro lado e vou criar algumas cotas para eles, certo? Primeira cota aqui, eu vou clicar nela como equivalente aqui, tá? Então, essa cota equivalente, basicamente o valor que tiver aqui sempre vai ser igual ao que tiver aqui. Se tiver mais equivalências aqui, vai seguir a mesma lógica, tá? Sempre vai ser um valor equivalente. O que acontece? Vou vir aqui, ó, em legenda, né, e vou criar um novo parâmetro. Nesse caso aqui, eu já criei um parâmetro e o parâmetro se chama largura, tá? E ele é um parâmetro de distância. Quando eu clicar aqui, ele vai dizer que já tem, mas é esse o procedimento, tá? E eu posso selecionar aqui, ó, na, nas minhas legendas, ó, certo? Como, como a gente conseguiu ver aqui, ó, quando eu alterei aqui o valor de 310 para 310, ele alterou automaticamente os dois lados, ó, certo? Então, esse parâmetro aqui de equivalência, se a gente conseguir, se a gente souber usar ele com criatividade, ele pode ser muito útil para a gente. Mesma coisa aqui, só que eu vou definir esse como altura, tá? Então a gente já criou algumas coisas aqui e a gente pode dar início à nossa caixa ali, a nossa tampa, né? Extrusão, selecionar retângulo e aqui vai aparecer alguns cadeados. Eu vou fechar todos eles. Quando a gente fecha eles, basicamente a gente está dizendo para o Revit que a gente quer que essa linha aqui, ó, siga esse plano de referência. Quando a gente altera ele, a gente pode ver que o nosso retângulo seguiu o nosso plano, né? Vou deixar aqui nos valores e vou alterar esses valores aqui, ó. São 290. Opa, são 265 de largura e 290 de altura, tá? Perfeito. Agora eu vou vir aqui em criar novamente e vou fazer mais alguns planos de referência. Mais um plano para cá e mais um plano para cá. Aqui também eu vou criar dois planos, ó. E eu vou colocar algumas cotas aqui nesse plano. Cota aqui, cota aqui, cota aqui. Vou clicar no meu plano e eu vou editar aqui o valor da minha cota. Aqui eu quero que tenha 20 milímetros. E nesse daqui eu quero que tenha 10, certo? Vou fazer a mesma coisa para esse aqui. E a mesma coisa para esse aqui. Esses daqui já estão nos valores que eu quero, tá? Então a única coisa que eu vou fazer aqui vai vir e vai ser cadear esse valor. Mesma coisa aqui. Quando eu coloco cadeado, basicamente eu estou dizendo para o Revit que eu quero que o valor dessa cota aqui, ó, ele não modifique. Então se eu vier aqui e arrastar para o lado, esse plano de referência vai seguir o outro plano, porque eles têm que ter 20 milímetros de distância entre eles, certo? Eu vou espelhar para o outro lado e eu vou, em vez de colocar 20 milímetros aqui também, eu vou colocar o de EQ, que aí fica muito mais fácil de modificar ele, tá? Esse aqui não precisa colocar EQ, tá?
E agora eu vou vir aqui dentro e eu vou editar isso aqui. Aqui ele tem como se fosse uma parte elevada aqui, né? Ele não é rente, digamos assim, a parte plana que está aqui. Então o que que eu vou fazer? Eu vou editar essa parte aqui, ó, para a gente criar um buraco vazado, digamos assim, certo? E eu vou cadear todas essas linhas aqui também para seguir os nossos planos de referência. Vou vir aqui em arco em concordância e vou desenhar alguns arcos aqui no valor de 25 milímetros, certo? Eu vou cadear ele também, ó. 25 milímetros para cá também. E 25 milímetros para cá também. Cadeei, cadeei. Basicamente eu estou dizendo para o Revit que se essas linhas mudarem aqui de altura, largura, enfim, eu quero que fique nesse ponto. Então essa linha ela pode esticar à vontade, que ele não vai alterar o nosso arco em concordância. E para finalizar, a gente vai criar o buraco onde vai passar aquela lingueta que a gente criou no vídeo da caixa de disjuntores, tá? Então ela precisa ter no mínimo 30 milímetros de largura e 13 milímetros de altura, tá? Nesse caso aqui, ó, eu vou criar com 30 milímetros de largura. E eu vou simplesmente centralizar ela aqui. Esse buraco da lingueta que a gente criou, ele não vai modificar nunca, ele sempre vai permanecer ali, tá? Então eu não vou bloquear, eu não vou restringir ele de alguma forma, eu só vou deixar ele ali, certo? E aí a gente pode finalizar aqui. Só para a gente conferir, eu vou abrir aqui o 3D e eu vou ver onde que tá, como que ele tá aqui, ó, na parte frontal. Não, eu quero abrir a parte esquerda aqui, ó. Parte esquerda. Eu quero que ele venha para trás, eu não quero que ele esteja para frente. Então eu vou digitar aqui menos 3 milímetros, tá? Seguimos aqui na parte frontal, certo? E agora a gente vai criar uma varredura, tá? Vamos desenhar aqui um caminho de croquis e eu vou clicar em selecionar linhas. Vou selecionar essa daqui e vai ser a mesma coisa. Eu vou clicar no cadeado, ó. Selecionei, cliquei no cadeado, cadeado. A cota iria sobre restringir o croquis, excluir elementos. Cadeado, cadeado, mesma coisa, excluir elementos. Mesma coisa, excluir elementos. Perfeito. Podemos finalizar aqui, ó. E agora eu vou editar o nosso croquis. Editar o nosso croquis não, vou editar o que vai fazer o desenho da nossa varredura, tá? Então, ele abriu aqui a vista da direita, tá? Eu quero só ver uma coisa se ele vai fazer do jeito que eu imagino que vai ou não. Vamos só conferir uma coisa aqui. Aqui, ó, ele tá na vista esquerda. Tá, não, perfeito. Vamos desenhar aqui, ó. Eu vou desenhar ele 25 milímetros para cima. E aqui a gente colocou de 25 milímetros de raio, mas eu vou colocar só 20, tá? A gente vai fazer uma elipse parcial. Não, não é uma elipse parcial. É um arco com centro para a extremidade. É alguma coisa assim. Eu tenho que ver aqui direitinho qual que é. Esse aqui, ó. Eu vou desenhar aqui.
Esse aqui, ó, a gente desenhou raio inicial final do arco, tá? Então, eu vou desenhar com 3 milímetros para cá. E eu vou vir na ferramenta selecionar linhas e eu vou selecionar com 3 milímetros, tá? 3 milímetros para cá. Aqui eu vou só encurtar um pouquinho e eu vou desenhar uma outra linha 3 milímetros para baixo. E agora eu vou unir essas duas pontas. Posso deletar essas duas aqui e clicar em finalizar. Vou fazer diferente para ele não ficar desconexo. Eu vou clicar no botão MV e vou arrastar aqui para trás, ó. Tá, eu vou abrir primeiro para editar. MV e vou arrastar aqui para trás, ó. Perfeito. Se bem que são 20 milímetros para cá, então vamos fazer diferente. MV e colocar para cá. Só que eu vou deletar essa linha e vou desenhar um quadradinho aqui, ó. Só para fechar direitinho. E aqui eu já posso finalizar. Perfeito. No nosso 3D, ele ficou dessa maneira aqui, ó. Tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, na parte frontal, certo? E eu vou desenhar mais uns planos de referência, né? Mais uns planos de referência, né? Não linhas. Linhas de referência. Eles vão... Ué, não deu. Tá. São planos de referência, né? Que eles vão seguir aqui embaixo, ó. Arrastar aqui para cima. Vou fazer melhor. Eu simplesmente vou espelhar, desenhar eixo. Eu sei que para cá precisa ter uns 5 centímetros, mas eu posso simplesmente ajustar ele aqui, ó. Certo? E a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Selecionar, espelhar. E eu vou ajustar aqui também. Esse aqui eu vou espelhar aqui, ó. Espelhar para cá. E esse aqui eu vou espelhar com desenhar eixo. Espelhei para baixo. O que a gente vai fazer aqui agora? Mesma coisa. Vamos criar essa varredura aqui, ó. Vale ressaltar. Essa varredura, né? Essa aba aqui que a gente criou de 25 milímetros, essa curvatura aqui, ó. Ela nunca vai ser modificada, tá certo? Ela sempre vai ficar com esse formato em específico. Então eu não vou bloquear essa parte interna aqui, tá? Desse nosso desenho, nem nada do tipo. Eu vou simplesmente deixar dessa forma que tá. A única coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui, né? E adicionar uma nova cota aqui, ó. De 20 milímetros e eu vou bloquear ela também. Mesma coisa aqui, ó. Vou vir aqui, vou adicionar uma cota de 20 milímetros e vou bloquear. Vou vir aqui em criar uma extrusão, tá? E vou fazer a mesma coisa de antes. Selecionar as linhas, selecionar e bloquear. Selecionar e bloquear. Selecionar, bloquear. Selecionar, bloquear. E mesma coisa aqui, ó. Vou bloquear tudo. Aqui ele vai reinar. ESC. Vou fechar esses cadeados também. Mesma coisa. E excluir elemento. Ah, reclamou, a gente exclui elemento. Tá? Extrusão criada, perfeito.
Só que ela vai ficar para trás. Eu vou simplesmente fazer um ajuste aqui, ó, arrastando ela para o nível que eu desejo. Outra coisa interessante, ele não vai modificar o nível, tá? A gente não vai modificar o nível disso. Então, por esse motivo, eu também não vou fazer o bloqueio ou criar cotas aqui, tá bom? Uma coisa interessante aqui, ó, é que a espessura também disso são 5 milímetros. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 3 milímetros, menos 5 milímetros. Em outras abas, em outros desenhos, ela estava com um valor diferente, tá? Isso. Parece que ele ajustou para o lado contrário, ó. Aham, ajustou para o lado contrário. Ah, não, perdão. É que tá. Ele estava aqui, ó. Ele tá correto, sim. Tinha esquecido daquela parte que a gente desenhou ali. Perfeito. Aqui, ó. A gente pode vir aqui, ó, e até modificar isso e arrastar um pouquinho mais para baixo para ele ficar correto, ó. Agora sim ficou perfeito, tá? Essa espessura aqui, ó, eu vou manter com o mesmo valor. Eu não vou modificar, tá bom? Até porque não tem nada dizendo alguma coisa sobre isso, tá? Na norma aqui. Aí, perfeito. Parte frontal, tudo desenhado. O que é interessante aqui? Como existem outras caixas de medidores, de disjuntores aqui, né? Eu posso simplesmente modificar essas cotas aqui, ó, e modificar o meu desenho em si. Por exemplo, eu quero que aqui seja 300 milímetros. Bom, voltando. Para finalizar aqui, ó, basicamente eu vou fazer a troca dos materiais por um material transparente, tá? Mesma coisa, duplicar o material recursos, policarbonato. Vou vir aqui, poli, policarbonato. Transparente, dei dois cliques, vem em gráficos, utilizar aparência de renderização e aplicar e OK. Aqui ele já vai ficar com, quando a gente colocar em texturas ou colocar realista, ele vai já manter o nosso policarbonato. Por que a gente fez dessa forma, né, e não da forma convencional? Eu trouxe aqui um outro desenho, né, um outro exemplo sobre isso, tá? Ele utiliza os mesmos princípios de travar com cadeado, colocar cotas equivalentes, enfim, né? E sabendo usar isso daqui de uma forma correta e com criatividade, ele consegue economizar muito tempo do nosso trabalho. Eu trago aqui, ó, por exemplo, um catálogo num fabricante de caixas para montagens, tá? Onde tem essa parte laranja aqui no final e as caixas, né? A gente pode perceber aqui, ó, que existem várias caixas, inúmeras caixas, muitas caixas mesmo. Agora imagina que a gente tem que redesenhar toda vez a caixa porque ela mudou o tamanho dela. Seria muito mais fácil se a gente pudesse vir aqui, ó, em tipos de família e editar os valores dela diretamente aqui. Então, ó, por exemplo, no meu projeto hoje eu preciso de uma caixa de 400 milímetros de altura, por 300 milímetros de largura e 200 milímetros de profundidade. Quando eu clicar em aplicar, ele já vai modificar toda a minha caixa, ó, e já vai adequar para os valores que eu necessito. Mudei de ideia. Preciso aqui de uma caixa de 600 milímetros, 400 milímetros e 200 milímetros de profundidade. Mesma coisa. Cliquei em aplicar, ele já modificou a caixa por inteiro.
Imagina ter que redesenhar a caixa todas as vezes aqui para quando eu preciso modificar os valores da altura, largura e profundidade. Se torna uma tarefa muito maçante. Com o uso dessas cotas aqui, eu consigo alterar o meu desenho, fixar as linhas, fixar a lateral da minha caixa da maneira que eu achar mais conveniente, tá? E é assim que eu consigo economizar bastante horas de trabalho aqui fazendo essas modificações. O Revit é uma ferramenta muito completa e muito complexa, né? E quando a gente consegue dominar ela, tarefas triviais assim acabam sendo muito mais fáceis de serem realizadas, né? Então, para o vídeo de hoje é isso, tá? Obrigado aí, gente, por terem assistido.